17 horas, ou 19 horas, perdão. Ah, o Falcone tá entrando aí, tô só esperando ele mandar o convite, beleza? Pra gente poder dar início. Fala, Artuzão! Moçada, o Falcone mandou o convite. Só aguardando aqui, dar certo aqui a conexão. Fala, meu irmão, boa noite. Grande. E aí, tranquilo? Show de bola. O pessoal tá chegando aí. Tá, moçada, dá um alô aí pra saber se o áudio tá beleza, se a imagem tá beleza. Cabeliese aí. Alô pro Martins. Beleza, acho que o áudio tá beleza, a imagem também tá show de bola. Bom, show. Bora tocar o Podemos barco, né? começar já? Oi? Bora tocar o barco, né? Bora. Bom, meu irmão, faz a tua apresentação aí pra gente poder dar início. O pessoal te conhecer aí, saber de onde tu é, o que tu faz. Beleza. Boa noite, pessoal. Senhores, senhoras, nossos amigos que estão acompanhando a live. Eu falo de Florianópolis, tá? Meu nome é Falcone, eu sou policial rodoviário federal. Tô, tô aqui desde 2014. Vim para cá trabalhar na antiga Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, hoje é Universidade Corporativa, né? E tá frio pra caramba aqui. Hoje a temperatura caiu, me atacou a rinite durante o dia, mas já consegui sanar essa pane aí. Às vezes eu vou dar uma fungadinha ou outra aqui, mas é por questão de hábito. Pra quem tem rinite aí, sabe bem como é que é isso. Incomodação aí. Eu conheci o Wellington faz questão de que um mês, mais ou menos. Acho que basicamente, viu? Foi, Praticamente né? um mês. Isso aí a gente começou a trocar ideia, conversar, em uma dessas conversas a gente achou interessante fazer essa live para compartilhar esse conhecimento, esse estudo nosso aí com o pessoal que segue os dois perfis aí, né? Vamos ver se a gente consegue elucidar um pouco o conhecimento sobre o círculo da sobrevivência, sobre o foco sobre o olhar da neurociência, né? Bora começar? Bora. Então vamos lá. Bom, pessoal, é, o que é o círculo da sobrevivência, né? Para quem nunca ouviu falar nisso. Tem esse livro do João Cavalim de Lima, Atividade Policial e Confronto Armado. Depois a gente já pode até postar a capa do livro para o pessoal que tiver interesse ir atrás, né? Em em um dos capítulos ali ele traz o círculo da sobrevivência. O que é o círculo da sobrevivência? Ele é um círculo formado por 5 elementos, basicamente. O primeiro desses elementos é preparação física. Você também tem o segundo elemento, habilidade motora. O terceiro, que é relacionado a equipamento. O quarto, em relação à habilidade tática. E o quinto, preparação mental. É interessante ressaltar aqui, Wellington, que a forma como a gente vai apresentar aqui o ciclo da sobrevivência não é literalmente, não é igual ao que está no livro, né? A gente está fazendo uma releitura, basicamente, do círculo da sobrevivência. Então,
Por isso que quem for depois procurar o livro vai ver que os nomes estão um pouco diferentes ali. Mas a gente resolveu enriquecer o círculo da sobrevivência, né? Esses elementos do círculo da sobrevivência, na verdade, eles não têm hierarquia um sobre o outro, né? Todos os 5 elementos têm seu grau de importância bastante grande na formação do, do policial ou de quem deseja portar uma arma, né? Até mesmo para quem não porta arma, para quem procura se defender de outros modos, né? Através de artes marciais, enfim. Então, esses 5 elementos, eles possuem uma relação direta de um com o outro, em que, às vezes, na falta de um, você acaba ficando capenga, exatamente. Ele não... um está apoiado sobre o outro, né? Um complementa o outro. Como mostra a imagem que você colocou aí, eles têm uma relação direta, né, de um apoiando o outro, de modo que, se eu conseguir treinar os 5 elementos, eu consigo alcançar aquela zona escura central lá, que é o que eu busco, né? Estar pronto, estar preparado ou treinado nos 5 elementos. Então, a respeito do primeiro, vamos tratar aqui. Aliás, antes disso, né? A gente pode dividir esses 5 elementos em basicamente 3 grupos, né? Um grupo deles está mais ligado com a parte motora, que seriam aqueles do lado esquerdo, preparação física, habilidade motora. Ele é mais motor. Nós temos do lado direito ali preparação mental e habilidade tática, que ele é mais cognitivo. E embaixo nós temos equipamento, né? Que é o ferramental que a gente usa na, na defesa, na sobrevivência, né? Vamos lá, pegando o primeiro deles. Falcão, Né? só um adendo, acho que o primeiro livro dele, que até ele tratou dessa questão do ciclo, foi 2011. Isso, esse livro aqui é de 2011. Esse que eu Exatamente, tenho acho que foi aqui. 2011. Tem até, pelo que eu pude dar uma lida, tem até entendimentos que a gente, nesse protocolo aí já, porque não há nada que possa se perder no tempo, entendeu? Tudo nessa questão tática da gente, ela vai evoluindo cada dia mais, né? E, por exemplo, a gente poderia até depois falar da questão de ser inserido aí a protocolos de APH, entendeu? Em algum tópico desse, ou até mesmo incrementar ainda mais esse ciclo, né? Eu acredito que essa parte de APH ele ainda está dentro desses 5 elementos. Né? Depois quando a gente for falar a respeito deles, talvez fique mais claro isso que eu imagino, né, que eu entendo hoje. Talvez isso possa mudar, né? Vamos lá. Primeiro elemento deles, preparação física. O que é a preparação física, basicamente, para a sobrevivência? É você ter trabalhado bem a questão de condicionamento físico, força, flexibilidade. São aquelas, são aquelas características da preparação física que é o que te dá agilidade, te dá destreza de, por exemplo, movimentação numa situação de combate, de conflito. Né? Você precisa deslocar de um abrigo para outro, você precisa fazer isso de modo rápido, eficaz e bem planejado. Agora, se o camarada não treina, não faz treino físico, ele não tem a mínima noção se ele tem capacidade de repente, numa posição que ele está de joelho, levantar e correr. Né? Às vezes ele pode até acabar tropeçando ou indo mais lento do que ele esperava. Né? Então, a preparação física ela é salutar. Outro grande benefício da preparação física é que a parte de cardiorrespiratória ela fica bastante desenvolvida, ela fica bem desenvolvida no sujeito. E aí, em situação de estresse, quando a gente tem aquelas descargas hormonais que provocam a ativação do nosso sistema, né, para luta ou fuga, você responde melhor.
Se o cara ele é sedentário e ele acaba passando por uma situação dessa, ele começa a se complicar. Aonde a gente, por exemplo, encontra a teoria sobre isso? No livro que trata do Richard Schmidt, ele fala sobre o princípio do U invertido. O que é o princípio do U invertido? Deixa eu fazer aqui rapidinho aqui. O princípio do U invertido é mais ou menos isso. Ó. Quando o sujeito ele está, vamos botar aqui nesse eixo aqui, em Y, seria performance, tá? E aqui seria ativação ou excitação do sistema do corpo como um todo, né? Em termos de batimento cardíaco e aquelas consequências da descarga hormonal. Então, conforme você aumenta essa ativação, a tua performance vai melhorando. Até chega num ponto aqui em que ele alcança um pico. A partir de um determinado momento, se essa ativação continua aumentando, você começa a ter prejuízo. Um exemplo disso, por exemplo, é quando o cara entra em estado de pânico, de tão estressado que ele está. Ele já não consegue mais produzir, não consegue raciocinar, porque a reação fisiológica dele levou ele ao extremo. Ele pode acabar se encolher numa posição fetal de desespero, choro, diante de uma situação que ele não consegue dominar. Né? Então, esse princípio do invertido, por exemplo, cada um tem um desenho, vamos dizer assim. Se você consegue treinar esse um invertido para que você arraste ele para próximo do eixo Y, você consegue, com pouca ativação, alcançar já a performance máxima. Isso geralmente é muito ligado às tarefas motoras finas, né? Que você precisa usar mais o teu raciocínio para conseguir alcançar uma boa performance, um bom desempenho. Já aquelas atividades em que você não precisa pensar muito, mas você usa muita força, movimentos amplos, é interessante que você arraste essa curva mais para a direita, afastando do eixo vertical. O levantador de peso, por exemplo, um competidor, ele é mais ou menos isso. Ele precisa de bastante ativação, né, para ele alcançar a performance com ativação bastante alta do sistema cardiorrespiratório dele, porque a resposta dele no levantamento de peso, que é uma tarefa basicamente simples, que ele já tem isso definido, como ele vai fazer, ele consegue alcançar uma melhor performance com batimento cardíaco acelerado. Né? Então, dependendo da tarefa que você vai executar, é interessante você ter essa curva mais para a esquerda ou mais para a direita. A preparação física também, ela te traz um outro benefício, que é a consciência da tua capacidade física. Né? Eu sou capaz de fazer uma corrida de 200 metros em velocidade, equipado. Né? Se o cara não treina corrida, se não treina tiros rápidos, ele não tem noção. Daqui a pouco ele corre esses 200 metros, consegue correr os primeiros 200 metros, mas chega lá e ele está exausto. Se ele precisar fazer força para dominar o sujeito, ele vai ter dificuldade. Falcone, até fazer uma interrupção, a gente vê muito essa questão da precisão do preparo físico, até quando a gente está fazendo algum treinamento que exige um determinado tipo de movimentação. Né? Você vê que muitas vezes você pode ser até um atleta, certo? Mas você faz a utilização do colete, vai fazer um treino de combate veicular, no qual você tem que sair do veículo, tem que correr para a retaguarda, tem que fazer esse deslocamento. Ao final do drill, né, você percebe que você está ofegante, que você não acredita até que você chegou a cansar num drill tão simples. Aí você associa isso
a questão de um confronto real. Tá tendo uns fogos aqui, eu não sei nem de onde é que, de onde é que tá vindo, só barulho aqui. Então, além da questão do preparo físico, quando eu vou aliar a questão do estresse também, né? Eu tenho que ter em mente que eu preciso muito dessa questão dessa preparação física, né? Não só para quem não treina, para quem não tem serviço, para quem não é da segurança pública, que não precisa utilizar colete, não precisa utilizar um equipamento que muitas vezes é um equipamento pesado, e que você precisa se deslocar. Às vezes você tem que fazer um deslocamento, uma corrida, e que se você não treinar... Uma vez, eu acho que com todo o equipamento, que eu sou garupa e sou carabina, né? Então, automaticamente eu fico pesando aí uns 80 quilos, 82, por aí, com equipamento, né? Eu saio de 72 para 82, então são uns 10 quilos a mais. Então, se eu correr basicamente alguns metros, eu já chego a ficar ofegante. E isso é que eu treino. Imagina se eu não treinasse. O maior prejuízo que eu vejo para quem não se prepara fisicamente para uma situação dessa, é a recuperação após o esforço máximo por um período curto de tempo. Que a curva de recuperação dele, do cardiorrespiratória, né? O batimento para cair ele é mais lento. Porque como o corpo dele não tá preparado, né? O cara não treina, então o corpo demora mais a recuperar. E aí, se ele precisa fazer um outro esforço, ele começa a sentir os prejuízos dessa falta de treinamento, né? Pulando para pro próximo elemento, que seria a habilidade de tiro, conforme fala o João Cavalim, aqui eu já trago já a habilidade motora como um todo, né? A habilidade motora, basicamente, é aquela tarefa ou habilidade-alvo que a gente busca com o treinamento. Ela pode ser tanto no exercício dos fundamentos de tiro, pode ser a técnica de solução de pane, pode ser uma técnica de troca de carregador, né? Então você tem várias habilidades alvo, mais motoras, né? Que você usa mais a parte motora, que você precisa treinar. Só que essa habilidade motora, ela tem uma relação muito forte com os equipamentos. Por quê? Quando você vai treinar a parte motora, você já tem que ter o teu equipamento configurado da forma que você vai trabalhar, ou que você vai portar a arma na tua folga, né? Se você vai usar um coldre de Kydex posicionado na frente, 3 horas, a retaguarda, dependendo da forma como você prefere portar. Então você tem que ter um equipamento ali que você conhece, que você confia e que você sabe em que condição ele se encontra. Como é que você vai alcançar isso? É somente com treinamento, treinando a habilidade motora com o equipamento da forma como você vai utilizar. Tá entendendo essa relação? Então, a habilidade motora, você só vai conseguir ela, né, nesse treinamento, quando quando você trabalhar basicamente duas coisas. A primeira delas é a tua motivação, né? Para quem é instrutor, o papel do instrutor é dar essa motivação para o aluno. Aliás, não é dar essa motivação. Na verdade, a motivação você provoca nele, né? Você produz a motivação nele. Então, a motivação é o que vai manter o interesse do aluno no treinamento. Então, se o aluno ele está motivado para treinar, para aprender aquilo, você consegue mais atenção, ele está focado no treino, ele está focado no que você está dizendo, naquilo que você está apresentando, né? E quando ele for fazer, ele vai fazer aquilo com esforço, para que faça da melhor maneira possível. Porque ele tem uma motivação. Que motivação é essa? Pode ser a questão
Não, eu já passei por uma situação de confronto e eu estava mal e eu preciso melhorar e eu quero melhorar e eu quero ficar bom nisso. Ou, pô, tem o instrutor fulano de tal lá, putz, esse cara é a minha referência, eu quero alcançar o padrão dele. Então você tem aquela motivação, né, para você continuar treinando. Por outro lado, você tem o que apoia essa motivação, que é o treinamento. E aí não é qualquer tipo de treinamento. O treinamento ele tem que ser um treinamento profundo. O que, que é o treinamento profundo? É aquele treinamento em que o, o aluno ou quem tá treinando, ele busca assimilar bem aquilo que ele está treinando. Se é um treinamento ligado a movimentos, ele está prestando muita atenção naquele movimento que ele está executando. É o detalhe no movimento. Qual o movimento que eu vou fazer para abertura de coldre e empunhadura da arma, para ela já sair pronta? Né? Qual o movimento que eu vou fazer para trazer essa arma, formar uma empunhadura dupla e engajar? Esse engajamento ele já está caindo na minha linha de visada? Não está? Então eu preciso aperfeiçoar esses movimentos, essa sequência de comandos, para que você consiga executar com perfeição, vamos dizer assim. Né? Eu até botei aqui para destacar, Falcone, com relação a essa questão do treinamento aí, para a gente meio que diferenciar, deixar bem claro que existe o treinamento básico e o treinamento avançado. Né? Muitas vezes acontece do cara já ter tido um treinamento básico, né? Ele tem uma noção, mas ele não permanece, ele não continua treinando, né? E aí ele vai perdendo o que lá atrás ele viu, e posteriormente ele quer fazer um treinamento avançado. Aí não vai, né? Porque se o cara perdeu aquela habilidade, né, aquela boa performance na execução de uma determinada tarefa, de uma determinada habilidade, quando ele vai para o avançado, ele começa a ter problemas, porque ao invés dele conseguir dar atenção para a técnica nova que ele está adquirindo, ele está começando a ver um mau resultado da aplicação da técnica básica. Então ele não consegue ter o melhor proveito do curso, vamos dizer assim, né, daquilo que o instrutor está apresentando, está trabalhando com ele. Então, eu vejo, por exemplo, eu tenho colegas instrutores que eles treinam fundamento. Ah, mas o cara é instrutor, o cara tira bem pra caramba, o cara aplica bem a técnica. Sim, mas ele treina para manter essa qualidade do, no, da execução das técnicas, né? Das técnicas básicas. Para que quando ele vá precisar aplicar, ele não precise pensar, ele simplesmente faz. Né? Ah, um dos pontos desse ligado ao treinamento profundo é a repetição. Né? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um camarada que fala sobre os processos de aprendizagem, né? E aí ele estava explicando que existem basicamente 4 etapas. A primeira etapa é a incompetência inconsciente. Existe uma habilidade que o cara não tem nem noção de que exista. Então ele ainda não tem competência nela, ele é incompetente e ele também não tem consciência disso. Quando ele é apresentado para essa técnica, ele tem uma incompetência Consciente. consciente. Ele já sabe que a técnica existe, só que ele precisa trabalhar isso. Depois ele chega numa outra etapa em que ele começa a parte de aquisição e ele alcança a competência consciente, Consciente. né? Porque ele já sabe como fazer, ele já sabe o que ele precisa fazer e ele está adquirindo a competência. Chega no determinado ponto em que ele automatiza isso. E aí ele alcança o estágio de competência inconsciente. Porque ele não precisa mais pensar para executar, ele simplesmente faz. Né? A professora Carla Tchepo, acho que é o nome dela, que eu fiz um curso de neurociência com ela,
ela diz que quando você alcança esse nível de competência inconsciente, que você já tem um movimento automatizado, quando você pensa para executar, você atrapalha, ao invés de simplesmente fazer. Né? Você atrapalha porque você está pensando naquilo que você está fazendo. Você perde um pouco da performance, né? Ou você atrasa a aplicação da determinada técnica, né? Então, a gente tem essas questões ligadas à aprendizagem motora, né? Que está ligada à habilidade motora. Em relação ao equipamento, né, voltando para essa questão do equipamento, o pessoal tem que ter consciência que você tem que ter intimidade com o equipamento. O que, que é ter intimidade? É você conhecer o equipamento a ponto de conseguir identificar qualquer problema de modo visual. Por exemplo, manutenção de pistola, né, manutenção de arma de fogo, se o cara não está habituado a fazer, daqui a pouco salta aquela molinha maldita e ele não nem tem consciência disso. Ele não sabe que a peça está fazendo barulho por falta daquela mola. Então ele não conhece o equipamento dele, não tem intimidade ainda. Da mesma forma que o equipamento está ligado à configuração. Que tipo de atividade eu vou exercer? Vai ser um cumprimento de mandado? Vai ser um policiamento ostensivo? Vai ser uma operação específica? Como é que eu vou configurar meu equipamento para aquela missão que eu vou cumprir? Né? Da onde eu trabalho, em que unidade eu trabalho, que grupo especializado eu trabalho. Então eu vou configurar conforme a aplicação que vai ser dada. Mas você também precisa treinar aquela configuração. Você pré-define e treina com o equipamento configurado daquele modo. Já pulando já mais para o lado cognitivo, né, que seriam a preparação mental e habilidade tática, você tem na habilidade tática tudo aquilo que está relacionado à doutrina. Né? Doutrina da instituição em relação à forma de fazer uma abordagem, a forma de se posicionar, a forma de responder a uma emboscada, a forma de desembarque. Você também tem, por exemplo, as doutrinas de cabine. Você trabalha em dupla com um camarada, chega num certo ponto em que ele tocou a viatura para cima da calçada porque surgiu uma situação, você nem se preocupa em perguntar para ele o que aconteceu. Você sabe que ele viu alguma coisa e você vai espelhar o movimento com ele. Por exemplo, se a gente for falar de folga, você vai criar as suas doutrinas baseado no contexto criminal do local onde você vive, onde você trabalha. E aí, isso é uma questão importante. Em algumas cidades, por exemplo, no roubo a veículo, o criminoso ele não tem o hábito de fazer busca na cintura da vítima. Em outros locais tem. Você tem que ter conhecimento se isso é um hábito naquela região onde você mora, onde você trabalha. Né? Eu acho bastante interessante, por exemplo, as análises que o pessoal da Argos e da Fator 3 fazem, né? A respeito daqueles vídeos de vigilância, né? Câmera de vigilância, né? Que mostra situações reais, né? De reação armada e tudo mais. E eu até falei com o Calaça para ele escrever sobre isso, esse método que ele usa para analisar. Aquilo ali você está desenvolvendo tua habilidade tática. Você está vendo como o cara faz e você começa a refletir de o que você poderia fazer diante daquele contexto, daquela situação. Então você começa a cadastrar informações no teu cérebro de situações desse tipo, a resposta mais eficaz é essa, ou é aquela. Né? São experiências que você vai ganhando com as vivências dos outros. Estudos de caso, né? E isso tem até a ver com essa questão da tática, né? Porque a partir do momento que você vai tendo fazendo esse estudo, que vai adaptando, tendo experiência, você vai fazendo essa adaptabilidade para a tua realidade, né?
Porque a tática é exatamente isso, é você saber pensar, né, atrás do teu armamento, né, e saber utilizar bem, né, o que tu tiver ali de disponível, teu equipamento e tudo mais. Isso. E principalmente na folga, né? Que hoje é o momento em que o policial tá mais sujeito Mais vulnerável, né? tá mais vulnerável, porque ele tá sem apoio, ele tá sem o colete, é, às vezes ele tá somente com a pistola na cintura, não tá carregando um carregador extra, não tá levando um carregador extra com ele, né? Então, habilidade tática, de modo geral, é isso. É você enxergar o contexto onde você está inserido e você adotar medidas ou técnicas para que você consiga sair de situações de crise nesses contextos, né? E aí o quinto elemento seria a preparação mental. A preparação mental, ela está ligada a uma habilidade cognitiva, a algumas habilidades cognitivas, por exemplo, relacionadas à leitura do ambiente. Surgiu uma situação. Se o cara não tem uma preparação mental para enfrentar aquele momento de crise em que ele foi colocado, às vezes ele se apavora, entra em pânico. Então a preparação mental é você criar um mindset lá, é criar o teu pensamento de eu vou sair vivo dessa situação. O meu objetivo é esse, né? Não é ficar com raiva na hora, não é se desesperar, é ter pensamento frio. Às vezes você vai dissimular para poder sair de uma situação complicada. Você de repente perdeu a atenção e o cara veio e te rendeu na janela do carro. Aí você vai sair, vai pedir pelo amor de Deus e vai começar a chorar porque dizer que porque você tem filho, tal, vai se afastando, encolhe o corpo para proteger o armamento para ele não conseguir chegar a fazer uma busca na tua cintura. Mas você está dominando a situação, teu raciocínio está, tua preparação mental para aquele momento ali tá desenvolvida, né? E aí, quando surgir a janela de oportunidade, você toma aquela reação que você tinha planejado. Ah, o ciclo Oda é muito isso, né? Da preparação mental para a situação. Você conseguir Principalmente rodar o ciclo Oda, né? o mais rápido, né? Principalmente observar e orientar, né? Eu ia até falar um exemplo, né? Muito antes até de eu começar da instrução, de eu me preparar, no qual eu estava sentado na calçada, né? Na casa da namorada do meu irmão, na época, estava com minha namorada, estava com meu irmão. E aí que o vagabundo da área, ele apareceu a 3 metros de distância de mim, né? Eu estava armado e tudo mais. Então, eu não sabia se ele sabia que eu era polícia, né? E eu estava de frente para ele, né? Eu me mantive sempre observando, né? Tentando me orientar do que ele ia fazer, de vez ou outra. Deu para notar que ele estava armado, né? Até o pessoal que estava comigo, né, falou, ele está armado, tem alguma coisa nas calças dele e tal. Então, a minha preocupação foi ainda maior porque eu estava com os familiares do lado, né? Então, se eu tivesse de agir, eu até deixei eles preparados. Qualquer coisa vocês correm, vai um para dentro, corre o outro para lá. E eu fico aqui para o que daí vier. Mas tentei me manter o máximo de calmo possível, né? Fui observando. Nesse meio termo aí, eu peguei meu celular, né? Eu consegui, de forma bem dissimulada, mandar mensagem no grupo aqui que a gente tem. Eu não sei se você conhece o Zelo, né? Mandei mensagem para as equipes e tal, dizendo que o cara estava armado e tudo mais. E eu tentei me manter bem calmo e tentando observar para ver exatamente o que é que ele ia fazer, se ele ia me reconhecer, alguma coisa do tipo, para se precisasse agir, eu estava pronto para agir. Então, a um dado momento, eu consegui, que ele virou de costa, eu acho. Eu estava com medo exatamente de me levantar e ele conseguiu visualizar minha arma, porque eu estava um pouco suado. E a pistola era a plataforma da 840, né? Então, ela é bem grande. Então, eu estava com receio de me levantar e ele conseguir visualizar, né? Então, na medida que ele deu um vacilo, eu entrei. Exatamente para poder pegar o telefone, chamar uma equipe, né? Para poder ser feita a abordagem. Nesse tempo aí, que eu falei com o pessoal, que retornei lá para fora para ver como é que estava a situação, ele já tinha saído, né?
Aí, posteriormente, ele foi abordado por uma equipe, mas o pessoal até disse que estava sem arma, não sei se ele já tinha guardado. Mas, basicamente, elenca essa questão aí do preparo mental, né? Essa questão do ciclo ODA, de observar e orientar, né? E aí você criar o plano mental exatamente para, se tiver de decidir e agir, né? E isso é fundamental, é primordial, né? É essencial, na verdade, né? Essa questão do preparo mental, né? A gente discute muito essa questão, por ser primordial, e muitas vezes a gente sabe que o cara que porta uma arma de fogo, seja de segurança pública, ou seja um CAC, ele não tem esse preparo, né? Ainda falta esse preparo. Será que ao sair de casa, ele se preparou no sentido de que, pô, se eu precisar sacar minha arma agora, eu vou conseguir atirar numa outra pessoa? Entendeu? Então, é uma série de perguntas que você tem que fazer, né, para saber se você está realmente preparado. Lá no curso de neurociência, uma das coisas que a professora falou, por exemplo, que em relação à tomada de decisão, né? As decisões que precisam ser rápidas e certas, ela necessariamente demanda treino. Você precisa treinar isso, né? Já as decisões que são rápidas e que você toma automaticamente, né? Ela geralmente é incerta. Você não tem o resultado que você Esperado. almejava, né? Esperava, né? Já para você ter um acerto na decisão quando você não treina, essa decisão ela precisa ser lenta e você precisa avaliar a situação. E muitas vezes você não tem tempo para isso, porque o cara não está treinado. Agora, uma das coisas que ela pontuou, que ela deixou bem claro, é que as melhores decisões são aquelas que são tomadas racionalmente. Que o sujeito precisa frieza para tomar. Mas o nosso corpo, ele está condicionado a tomar decisões com base na emoção. E aí é onde mora o perigo. Porque às vezes você pode ter decidido por não no melhor momento, ou não, de repente, ter tomado a melhor decisão. Né? De repente, a situação estava se desenrolando, estava começando a se afastar, e aí no ímpeto de você querer, não, eu sou polícia, eu tenho que reagir. E aí você toma a decisão e a situação se volta contra ti de novo. Às vezes tu não tá sozinho, tá com a namorada, tá com a família, tá com alguém. E aí você traz o problema para cima de ti de novo, porque o teu sentimento é que eu vou passar vergonha se eu disser que eu presenciei um assalto e não tomei uma decisão. Meu irmão, tu tá sozinho, tu tá sem colete. Às vezes tu não vai conseguir dominar a situação. Qual é a decisão mais acertada naquele momento? Será que é fazer o que você fez? Ligar para a guarnição? Porque o teu objetivo básico era sair você e sua família vivos daquilo ali. O bem material a equipe pode recuperar logo adiante. Se você de repente tivesse tomado uma decisão de reagir com o disparo da tua arma, a situação podia toda se voltar para ti e você colocar a tua família em situação de risco. Né? Então isso precisa ser pensado, precisa ser exercitado, você precisa treinar mentalmente. Daqui a pouco, num daqueles vídeos do Calaça lá, você viu um assalto onde o pessoal veio e rendeu o sujeito num semáforo. Aí eu estou andando na minha cidade, estou chegando perto do semáforo e começo a pensar: caso surgisse o cara saindo de trás daquele muro, o que eu faria nesse momento? Eu tenho condição de responder? De repente eu estou com a minha pistola na cintura, com a camisa, com a blusa por cima e o cinto por cima de tudo. Não, então eu vou puxar a blusa e vou deixar o cinto do carro mais embaixo aqui próximo da virilha. Para se eu precisar acessar minha arma, eu só levanto a blusa e saco ela. Rápido. Se o cinto estiver por cima da blusa, você tem que puxar e isso gera um atraso, né? Então você começa a pensar, começa a adotar pequenas estratégias. Né? Eu vou passar por uma situação dessa,
É, não sei. Mas se um dia eu passar, eu já tenho mais ou menos já tenho a frieza para responder. E aí o cara aconteceu, o cara veio e disparou e te feriu. Aí entra aquele outro fator da preparação mental. Beleza, me feri. Você vai se desesperar com o ferimento ou você vai continuar lutando? Né? Naquele livro Defenda-se do Stanford, eu acho que é o nome dele, ele diz: numa situação de reação, saiba que você vai sair machucado. Não adianta se preocupar, será que eu vou me machucar? Não, você vai sair machucado. Põe isso na sua mente. Você tem que sair vivo. É bem interessante a leitura desse livro. Depois eu posto lá no perfil a foto desse livro aí. Até é um pouco difícil de achar ele, mas ainda Tem um encontro. exemplo também que tá até no livro do On Combat, né? Que é um oficial, que é a Stance, eu acho. Ela tá chegando em casa e aí ela percebeu que tinha certas pessoas que estavam se aproximando e o cara estava armado. E eu não me lembro se ela falou que era polícia, alguma coisa do tipo. Só sei que ela tomou um tirão e aí que ela não esmoreceu em nenhum momento, certo? Ela sacou a arma, começou a efetuar disparos, né? Os caras se evadiram, ela até, salvo engano, ela matou um dos caras. E no final até ela fala que ela fez exatamente o protocolo que ela fazia na academia, que era exatamente tirar toda a munição do carregador ou a munição do revólver e jogar para longe. Porque se ela apagasse naquele momento, né, eles não tinham como chegar, tomar a arma dela e efetuar, né, a disparos contra ela com a própria arma dela, né? Até o Combat cita essa questão desse exemplo aí, é bem interessante. Nesse livro do Stanford, ele conta a situação de uma menina que estava em casa, deitada, e de repente ela acordou com um cara em cima dela e uma faca na, na cara dela, né, numa tentativa de estupro, né? E ela, numa reação explosiva e muito agressiva, ela agarrou a faca, começou a gritar e se botar de pancada e unha para cima do cara. Ele não esperava isso. Ele se desesperou e fugiu. Ela ficou com a mão machucada por conta de ter segurado a faca pela lâmina, que foi onde ela conseguiu agarrar. Mas a situação ela conseguiu se livrar daquele momento, daquela situação de crise, mesmo saindo, tendo consciência de que ia sair machucada, ela explodiu para cima do cara. E isso é a preparação mental, é você ter consciência. No livro do Dave Grossman, do Matar, ele fala da questão do ser humano, por exemplo, ter resistência de tirar a vida de outro ser humano, né? Muitas vezes o camarada faz um concurso para atividade policial, mas ele não tem consciência ele ainda não tem a consciência de que um disparo efetuado por ele pode provocar a morte de outra pessoa. Aqui o que eu estou falando é a questão de desejar, mas na impessoalidade que você está investido, na impessoalidade que você está aplicando como servidor público, você respondeu, feriu o cara e o cara foi a óbito. E aí? Como é que você vai lidar com essa situação? De repente o camarada é muito religioso, ele vai rezar, sei lá, né? Mas tem gente que não consegue administrar isso. E aí você tem aquela questão do pós-traumático, né? O cara não vai conseguir lidar muito bem com essa situação vivida por ele. Ele começa a se apavorar. E aí isso muda até a forma como ele vai atuar como policial. Daqui a pouco ele não vai mais se botar numa situação de risco. E o canga dele não tá sabendo que ele criou um bloqueio na cabeça dele. Então a preparação mental é você saber que você vai passar por isso, muito provavelmente, né? E que as consequências dessa situação são essas. Você sair
É você sair machucado, para você defender a tua vida, você provavelmente levar outra pessoa a óbito em função da tua reação. Então é complicado. Mas, agora, pegando de um foco geral, né? Desses 5 elementos, já botando o olhar um pouco da neurociência. Nesse livro aqui, ó, O Código do Talento, para quem não leu, ele é um livro em que o camarada é um repórter, se não me engano. Ele viaja ao mundo querendo saber por que que em alguns lugares são berços de grandes talentos, né? E aí ele começa a analisar os aspectos, por exemplo, no Brasil, né? Por que que o Brasil produz tanto jogador de futebol bom? E aí ele percebe que isso está ligado muito com futebol de salão para criança, em que a criança começa a jogar futebol de salão, e futebol de salão é dinâmico, o pensamento é rápido e tal, você tem que dominar a bola, e aí o cara vai crescendo, vai com aquele domínio, com aquele raciocínio rápido, e aí conforme ele treina, né, dentro das condições que ele fala no livro ali, ele alcança a excelência no esporte, como muitos jogadores que a gente tem no Brasil, né? Então, ele fala disso, mas o que que gera realmente esse talento? E aí ele fala nesse livro sobre a bainha de mielina. Para quem não sabe, ou não lembra, né, que isso aí a gente vê lá no ensino fundamental, a gente tem um neurônio, isso aí, ó. A gente tem o neurônio e tem aquele axônio ali, que é aquela perna alongada que vai até os terminais do axônio lá do lado direito ali. Então, no sistema nervoso periférico, a gente tem uma célula que fica lá colada no axônio, que conforme esse neurônio ele é ativado, ele começa a fazer volta, a enrolar, como se fosse uma fita isolante na volta de um fio. Quanto mais voltas ele faz, mais isolado fica, Aí, né? ó, coloquei aí, ó. Isso, exatamente. Essa parte aí, ó. Núcleo, tem o núcleo da célula, a parte de cima, ó. Essa parte Isso, exatamente. amarela, aí tem ao redor dela, tá cheia de voltas. O que que esse isolamento produz? Ele produz velocidade no sinal. E segundo um dos livros que eu li a respeito disso, essa velocidade ela pode aumentar em quase 100 vezes. Se você tem lá uma velocidade normal do neurônio que não está melinizado, que é de poucos metros por segundo, conforme você treina, que você ativa aquele neurônio, ele começa a produzir esse isolamento e ele aumenta para centenas de metros por segundo a velocidade do sinal nesse neurônio. E aí a explicação tá nessa imagem, porque ao invés dele percorrer todo o axônio, o sinal ele percorre em saltos, né? Mas como é que eu consigo mielinizar? E aí entra a questão que a gente estava falando antes ali na habilidade motora, que é do treinamento profundo e da repetição. Pegando uma situação, um comparativo, né? Você até escreveu lá no teu perfil lá, Poxa, você tem um matagal que você precisa atravessar. E aí você está acostumado a fazer por um determinado caminho, como se aquilo ali fosse o teu neurônio. Conforme você vai passando, você vai abrindo uma trilha naquele mato. Ah, mas agora eu preciso mudar e fazer por aqui, ó, porque esse caminho aqui ele é mais curto. Então, naturalmente, o teu corpo vai querer que você vá por aquele caminho que já está aberto. Então, não, mas eu preciso ir por aqui. Então, isso demanda esforço, concentração, para você abrir uma nova trilha até que aquela se feche.
E aí tem a dificuldade que a gente encontra geralmente com alguns alunos, os alunos que trazem vícios, que você quer tentar eliminar o vício do cara, mas é muito mais difícil do que ensinar alguém que é copo vazio, que está partindo do zero. É o cara substituir uma habilidade por uma outra que é mais eficiente, é muito mais trabalhoso do que quem está aprendendo. Porque a tendência é ele buscar aquele caminho. Então, quando você mieliniza o teu sistema nervoso periférico, você tem velocidade no sinal. Como é que isso vai me ajudar? Vamos supor assim que para cada músculo, você tem basicamente 3 neurônios trabalhando nele. São 2 sensoriais e um neurônio motor. O motor é aquele que vai dar o comando para contração ou relaxamento, né? De modo bem grosseiro. Você tem um outro neurônio que ele está ligado no músculo, que ele te dá a noção de velocidade de contração e a posição de extensão. E você tem um terceiro neurônio que está ligado lá na musculatura perto do teu tendão, que ele vai te dar uma resposta sobre força. Então, quando teu cérebro lá, dá o comando para ir para o músculo contrair numa determinada medida, numa determinada velocidade, com uma determinada intensidade de força, o teu cérebro está recebendo resposta de como está a situação naquele momento. Quanto mais você treina um determinado movimento, uma determinada habilidade, você está mielinizando as tuas fibras, né, nervosas ligadas àquele movimento. Então, quanto mais você treina, mais velocidade você adquire. Então, quem treina pouco e tenta fazer com velocidade, sai um troço qualquer, né? Porque ainda não está dominado. O sistema dele ainda não está mielinizado. Então ele não tem muito controle sobre isso, sobre o movimento, né? Só fazendo uma relação, viu, Falcone, com, dessa questão de você acabar fazendo o movimento, e tanto que você treina, porque a questão do treinamento está relacionada à repetição, né? E a gente sabe que essa repetição não é qualquer repetição, não é repetir por repetir. E ao que a gente falou lá em cima, da competência inconsciente, que chega a um ponto, né, que você já tem treinamento suficiente, né, que você faz aquilo automatizado. Você não precisa pensar para fazer. Você automaticamente faz. Ele até cita tem um livro que ele cita um exemplo, eu acho que é o tiro de combate, se não me engano. Ele vai citar o exemplo da marcha do carro. Você não precisa saber muitas vezes em que marcha tá, você não precisa pensar. Automaticamente, quando você nota que já é para preciso passar a marcha, você simplesmente passa a marcha. Né? Você não pensa, não, vou passar para a terceira agora, vou passar para a quarta. Isso se torna automático. Né? Outra relação também que eu queria destacar aí, do que tu falou com relação à concentração, né? Normalmente a gente, por exemplo, quando tu vai para o trabalho, tu faz um determinado caminho, certo? E aquele caminho tu repete ali por vários períodos de tempo. É como a questão do matagal que eu coloquei, né? Então, se você estiver concentrado, se você estiver desconcentrado, a partir do momento que você sai para algum determinado local e você tem o costume de passar pelo mesmo local, certo? Você inconscientemente vai fazer aquele percurso. Tu lembra que você falou exatamente da questão da concentração? Se você tira o foco, né, de para onde você está indo, você está conversando com outra pessoa aqui, e isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu ir para um canto e quando chegar no ponto que normalmente eu viro para ir para o trabalho, né, eu trocando uma ideia, conversando com a pessoa, eu começo a fazer ir para exatamente para onde eu normalmente estou acostumado a fazer o percurso, né? É para o trabalho. Exatamente porque eu deixei de me concentrar no que eu estava fazendo, né? E aí eu percorri exatamente o caminho que eu estou acostumado a fazer. É exatamente para o trabalho. Para você mielinizar, vamos dizer assim, da forma correta, para que você ganhe qualidade no movimento
e ganhe velocidade com o passar do tempo, o recomendado pela literatura ali é você começar o movimento mais lento, você botar perfeição na execução. E conforme a tua habilidade te permite, você vai aumentando a velocidade. Quando você aumentou um pouco e você teve prejuízo, reduz, né, reduz um pouco e continua repetindo. Vai sempre buscando o teu limite. O treinamento, ele te dá resultado quando você fica testando os seus novos limites o tempo todo. Então, vou lá treinar um fundamento de saque, partindo do coldre ostensivo, em que eu quero agrupar o meu tiro, num tempo máximo lá de tantos segundos. Você está trabalhando com agrupamento, então, pô, eu quero botar dentro de um círculo desse tamanho. Beleza, já estou colocando, agora eu vou lá e ajusto um pouquinho, diminuo, mantendo o tempo. Beleza, estou colocando, ajusto mais um pouco. Chegou no ponto em que fica mais difícil. Bom, agora vou trabalhar o tempo, né? Falta 2 minutos. Caraca, velho. Então, o segredo da- do treino é fazer bem feito, da forma correta, para você mielinizar os circuitos corretos. Porque se você treina cada hora de um modo, você não vai adquirir qualidade no teu movimento, né? Ei, segura essa parte do treino. Eu vou encerrar, aí eu entro de novo pra gente falar dessa questão do treinamento. Tranquilo. Beleza? Beleza. Opa. Bora lá. Deixei salvando lá no Instagram. Não sei se ele vai salvar, né? Então, a parte da bainha de mielina é isso. Quando a gente está trabalhando com o sistema nervoso, o treinamento ele produz velocidade no sinal e essa velocidade do sinal ela acaba resultando num tempo de resposta muito mais rápida. Por outro lado, no cérebro a gente tem aquela questão da plasticidade, que quando você está treinando e você está pensando naquilo que você está fazendo, você está criando programas motores, para no caso da habilidade motora, ou você está cadastrando no teu cérebro respostas para situações conforme cada tipo. Esse pensamento, essa reflexão, esse treino mental, essa análise de estudo de caso, isso provoca no cérebro uma série de novas conexões, né, nos neurônios. Às vezes, neurônios que estavam isolados, eles começam a participar, né, por uma série de conexões que eles começam a formar, e isso começa a aumentar a velocidade do teu processamento de informação. Em relação a essa questão do processamento de informação, é interessante salientar, nesse livro de aprendizagem motor ele fala que todo ser humano ele tem uma capacidade limitada de processamento de informação. Você tem um aluno, por exemplo, que está começando a trabalhar fundamento de tiro, o foco de atenção dele está muito interno, né, na execução do movimento tal. Então, daqui a pouco ele já começa a ganhar um pouco de, de qualidade no movimento, ele já começa a repetir com mais facilidade, mas ele ainda está usando bastante capacidade, bastante da capacidade de processamento para manter a qualidade daquela técnica. E aí, se o instrutor chega e quer fazer um exercício simulado, e aí vamos montar uma pista e pá, já começa a berrar no ouvido do aluno e tal, ele está recebendo uma série de outros estímulos que estão competindo com o processamento da informação da execução da técnica. E aí não faz nenhuma coisa nem outra. Porque o ser humano ele tem uma capacidade seriada de atenção. Se eu tenho múltiplas tarefas, eu não consigo dar atenção para várias tarefas. Eu revezo a atenção entre elas. Ou uma ou outra. Com exceção da mulher, viu? Não, na verdade ela continua sendo seriada. Só que a capacidade dela de troca e atenção é maior, é mais rápido do que a gente. E bote Porque, mais tempo. segundo dizem, as conexões neurais da mulher
são mais densas, né? São mais ricas, né? Por isso que ela consegue fazer isso com mais velocidade do que a gente. Então, cara, quando o aluno tá ainda ganhando, tá naquela fase inicial da aprendizagem, ele precisa pensar no movimento. E aí também não adianta o instrutor ficar no ouvido dele falando o tempo todo. Você tem que deixar o cara pensar, o cara raciocinar. Né, no momento inicial, né? Depois você vai começando a dar um feedback para ele conforme ele precisa, a respeito do que ele precisa melhorar. Né? O aluno que está iniciando, onde é que tem que estar a atenção do instrutor? Atenção no meta de processo, né? Que a gente falou antes ali. Atenção na execução do aluno, na execução da técnica. Depois que ele adquiriu fluidez na técnica, aí você já começa a trabalhar meta de resultado. O resultado da aplicação daquela técnica. O aluno já tem consciência nesse momento, ele consegue detectar os erros que ele está cometendo. Então você já muda. Aí tem um ponto bem interessante, viu, Falcone? Que muitas vezes alguns instrutores, né? A gente vê que em vez do cara ele tá olhando, ele tá tentando corrigir o aluno, ele, em vez de fazer isso, ele está se preocupando com os disparos no alvo. Sendo que antes eu tenho que pensar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver o que é que ele está fazendo de errado ou certo, né? E posteriormente analisar o resultado lá. Né? Primeiro eu vou ver como é que ele está trabalhando, como é que ele está executando a técnica, tudo direitinho, se está fazendo direito, se não está, para depois ir lá no alvo. O pessoal costuma normalmente ir no alvo e esquece de trabalhar a questão do aluno. Eu não tenho como pedir para o cara fazer uma determinada técnica, alguma coisa assim, que ele efetue disparos que seja eficiente, né? Eu olhando só para o alvo e esquecendo de olhar o que ele está fazendo errado. Se está com uma postura adequada, né? Se ele está com uma boa empunhadura. Né? A gente tem que analisar exatamente essa questão do aluno. É como você falou aí, né? Tem que olhar porque ele está começando do básico. Sim. Por exemplo, na questão do desenvolvimento da habilidade motora, né? Aí o cara pensa lá, não, repetição e treinamento profundo, concentração naquilo que você está fazendo, é o que vai me gerar resultado. E aí ele começa a treinar saque. Saque, 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 saque. Saque com engajamento, né? E aí ele não alcança um bom resultado nisso. Porque chega num determinado momento, ele já não está mais pensando, ele está simplesmente fazendo. Ele já perdeu a atenção no treino dele. Né? Aí você tem, por exemplo, nas práticas, né, de treino, no livro do Código do Talento, ele fala para você dividir em blocos, por exemplo. Mas já tem estudo dizendo que se você pega, por exemplo, 3 habilidades que elas vão ser aplicadas em sequência, né, dividida em 3 blocos, é uma habilidade dividida em 3 blocos, que ela vai ser aplicada na sequência. Você treinar massivamente a primeira parte, depois massivamente a segunda, depois massivamente a terceira, no final do treino, você tem uma performance boa do aluno. Né? Agora, a retenção dele, ou seja, dali 10 dias, ele vai perder muito. Porque ele começou naquele primeiro bloco a ter atenção realmente ao que está fazendo nos primeiros 5, 10 minutos, e depois nos outros 20, 30, ele já está fazendo por fazer. E aí o que o estudo diz? Que se você pegar e começar a dividir em blocos menores e Fracionado. fazer randomizar, cada vez que ele troca de exercício, vai treinar uma técnica nova, ele tem que pensar o que ele tem que fazer, como é que é a execução daquela técnica. E isso vai exigir esforço dele. E é esse esforço que produz aprendizado. Tá Tem entendendo? um ponto interessante também, com base no que tu falou. Eu comecei a ler um livro da questão da andragogia, né? E ele vai falar exatamente que normalmente o adulto ele tem a sua atenção voltada ali para o que está sendo dito, que está sendo passado, nos primeiros 7 minutos.
viu? Tu falaste a questão de até 10 minutos, é exatamente isso. Então, tem essa média de até 7 minutos, ele tem uma atenção bem voltada aí. E o instrutor, ele tem que saber exatamente, ou fracionar, ou saber ele vai chamar novamente a atenção do aluno, né, para que ele, digamos que, retorne, né? Porque posteriormente a esses 7 minutos, ele já começa a perder ali aquele foco, aquela atenção na instrução. E aí entra, por exemplo, entra a questão do papel do instrutor, né? Dele conseguir fazer uma leitura do aluno para saber qual o feedback que aquele aluno precisa naquele momento. Isso é uma habilidade que você só adquire com a experiência. E aí, inclusive, ele fala no livro do Código do Talento, se você tiver dois instrutores com a, com o mesmo, com a mesma competência, escolha o que tem mais cabelo branco. Porque provavelmente ele vai conseguir fazer uma leitura melhor da, da tua técnica e ele vai te dar um feedback mais qualificado, né? Porque a questão do feedback é o instrutor tem que ter a perspicácia para ler o aluno e saber aquilo que ele precisa naquele momento, se é um elogio, e aí esse elogio tem que ser baseado no esforço, né? Ou se ele precisa de uma chamada de atenção, ou se ele precisa de um tempo para refletir a respeito daquilo que ele fez. Né? E aí você tem que, no caso, o aluno, né? O instrutor, ele tem que observar o aluno com aquele olhar de quem está analisando, cara. E ele fala, o Daniel Kohler, ele fala que o instrutor tem inclusive usado a teatralidade, a honestidade teatral para conseguir a atenção do aluno. E não só a atenção, para aquilo ficar marcado na cabeça dele. Naquela outra live que a Argos fez com aquela doutora em neurociência, ela falou que a aprendizagem está muito ligada à emoção. Então, se o instrutor ele consegue fazer uma teatralização de modo que aquela informação que ele está passando fique na mente do aluno, ele se lembre disso anos adiante, alcançou aquilo que você queria, como instrutor, né? Então, quando o aluno errar, ele, putz, eu lembrei, o instrutor me falava aquilo, assim, 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 assim. Mas para que, aí entra a questão a importância da forma como o instrutor se comunica, né? Para que o instrutor consiga isso, ele precisa adquirir do aluno a confiança e o respeito. Confiança e respeito mútuo, né, entre as partes, né, entre os interlocutores, né? O, que aí sim se o aluno te permitiu entrar na mente dele, aí você tem que entrar com a informação qualificada para que aquilo fique lá. O Eric Kandel, um dos cientistas nessa área, ele fala que tão, tão importante quanto a informação é a forma de comunicar. Aí a gente tem aqueles casos de caras que executam muito bem, mas ele não consegue transformar isso em palavras de explicação para que o outro consiga também fazer. Né? Ele tem a ideia, mas ele não consegue transformar isso em informação, né? Para o outro, para o aluno receber, né? E, então a importância dessa comunicação aluno-instrutor está nisso. Confiança, o respeito, e aí a partir daí o instrutor começa a trabalhar. Que tipo de feedback ele vai dar para o aluno, se ele vai usar de uma teatralização para poder fixar aquilo na cabeça do aluno, através da emoção, de alguma coisa nesse sentido. Então ele precisa trabalhar isso. Aí, por outro lado, né, eu até fiz alguma anotação aqui a respeito das formas de treinamento, né? Nesse livro da aprendizagem motora, ele fala bastante da questão de a medida de repouso e treino, né? O treino massivo é aquele que você tem muito treinamento e pouco repouso.
O treino distribuído é aquele que você tem pouco tempo de treinamento distribuído ao longo do tempo, mas tem um período maior de repouso. Aí eu tenho um estudo dentro do livro que ele explica que a forma mais adequada depende da quantidade de esforço que o aluno precisa para executar aquela tarefa. Se for algo que demanda muita energia, seja física, seja mental, você precisa fazer uma prática distribuída. Se é algo que exige pouca energia, você pode fazer uma prática massiva. Né? E aí, dentro da prática massiva, você pode randomizar para que ele mantenha aquela intensidade de atenção, do foco da atenção dele no que ele está executando, para produzir melhores conexões ou mais conexões no cérebro para que a informação fique retida lá e ele consiga buscar isso fácil, né? Então, entra aí também o papel do instrutor na questão do planejamento do treino, como ele vai treinar a si próprio e como ele vai montar o treinamento para o aluno. A gente entra toda naquela questão da andragogia, né? De que tipo de público você vai estar trabalhando, qual é a linguagem que você vai utilizar, que contexto você vai apresentar para ele, né? O que você busca com aquele treino no final do dia, qual é o objetivo daquele treinamento. E aí você começa a trabalhar com a tarefa, ambiente e o aprendiz. Trabalha com esses três elementos para poder prover para ele o aprendizado que fique retido, né? Que não se perca com o passar do tempo. Cara, essa questão, esse negócio da neurociência ligada à aprendizagem é sinistra. Vai longe, viu? Porra, aqui a gente só está pontuando assim superficialmente, né? Quando você começa a estudar mesmo, a ler a respeito, claro, ele fala muito daquela parte da biologia e tal, que é interessante você saber, não é essencial, é interessante, mas isso embasa a forma como você vai planejar o teu treinamento para que você consiga chegar, tenha um resultado bom no final do dia. A neurociência ela vem hoje, já tem alguns livros que falam disso, né? Para melhorar aquilo que você já fazia. Às vezes você já fazia a coisa certa, mas você não sabia o porquê. E hoje, quando você sabe o porquê que aquilo dá certo, você consegue potencializar com o aluno. E aí entra aquela questão da capacidade de raciocínio, capacidade de processamento de informação. Se você dá informação demais para o aluno, ele não vai conseguir absorver. Se você exige demais nele você colocar ele para fazer duas tarefas complexas ao mesmo tempo, não vai conseguir. Né? Você primeiro dá uma tarefa complexa, conforme ele vai treinando, ele vai tornando aquela complexidade em simplicidade. A partir do momento que ele simplificou, que não exige tanto de processamento de informação, você coloca um tempero a mais ali, né? Você adiciona um tempero ao treinamento do aluno. Ou você aumenta a dificuldade, ou você muda a situação de aplicação, você aumenta a distância do alvo, você coloca tempo para ele executar, e aí você começa a colocar, você sempre mantém ele desafiado, para que ele tá sempre buscando melhorar, né? E aí quando você trabalha com um grupo grande, que você tem velocidades de aprendizagem diferente, aí a coisa fica É mais complicada, complicado. é mais difícil. Eu ia falar, acabei esquecendo aqui, vou. Esqueci. O, eu conversei com o Calaço esses dias, né? Explicando para ele, dizendo para ele que eu achei bastante interessante aquela forma como ele analisa os vídeos, né? Que ele não enxerga o vídeo todo, ele assiste até uma determinada parte, pausa, e aí ele se coloca na situação das pessoas que estão naquele cenário. O que eu faria se eu tivesse no lugar desse, ou naquele outro? E aí ele roda mais um pouco, a situação muda,
E aí, e agora? O que que eu faria? É o ciclo Oda, né? Você observa, você se orienta, você decide, você age. Então isso está sempre rodando, né? Eu achei bastante interessante. Eu comecei a estudar os vídeos que ele coloca e de outros canais desse modo. Para quem investe em ação é mais ou menos a mesma coisa. Você não sabe para onde é que vai, mas você começa a identificar pequenos padrões, né? Mas isso não te dá certeza, né? Mas você já tem uma capacidade melhor de análise da situação para poder tomar uma decisão melhor, né? Aquilo que a gente está falando de treino, né? Você consegue ter Decisões. uma mínima antecipação se aquele evento acontecer daquela forma, né? Para quem não tem nada, né? Alguma coisa é bastante, né? 50%. Você Não começa é. a trabalhar com probabilidades, né? Começa a trabalhar com probabilidade. A probabilidade maior é que aconteça isso ou aquilo. E aí você se posiciona para aquela, para o próximo, a próxima cena daquele evento, né? É bem difícil, cara, é bem complicado. Mas, em resumindo, não existe outra forma de você adquirir habilidade motora ou cognitiva senão através de treinamento. Treinamento qualificado, né? Como a gente pontuou aí, o treinamento em que o teu foco da atenção está naquilo que você está fazendo, executando, ou para quem já tem a habilidade dominada no resultado da atuação, né, o resultado da ação que você tomou, para poder cada vez mais melhorar a tua resposta, melhorar o tempo da tua resposta, melhorar o tempo da tua reação, qualificar a leitura daquela, daquela situação de crise. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente estava a fim de conversar hoje, né? Eu acho que foi dentro do. Que a gente só não falou foi exatamente do. Teve uma parte que era para ter entrado na questão lá, até da série lá do Michael Jordan, e a gente acabou Isso, nem isso. comentando, né? Para quem não assistiu ainda, The Last Dance, né? Eu acho que é a série, né? Que ali pô, não tem exemplo melhor hoje para mostrar o quanto essa questão da mielina e da plasticidade do cérebro resulta em talento, né? É um cara que já tinha uma capacidade natural alta em alguns aspectos, e aí ele conseguiu, dentro do basquete, trabalhar essas capacidades, e o que motivava ele, né, segundo a matéria lá, o documentário, e que motivava ele era principalmente ser desafiado, né? O Tem cara um era jogador lá. competitivo ao extremo, mano. Tudo pra ele era competição. Os caras estavam fazendo um jogo de baralho, ele queria competir para ser o melhor, né? E eu acho que ele cresceu exatamente porque ele sempre queria se ver sendo, né, buscando melhoras, né? Claro. E tentando se desafiar cada vez mais. Tem aquela questão até que a gente tinha comentado, né? Que tu comentaste a respeito do treinamento, que ele falou com o treinador, o que é que ele poderia fazer para melhorar, não foi? No Não, intervalo? aquela cena é engraçada, porque ele chega pro treinador e diz que ele quer ser o melhor jogador que já passou pelaquela escola, né? Ou algo nesse sentido. E o que é que E ele poderia aí, fazer para isso, né? não, É, aí o professor falou para ele assim, é treinando assim que você quer chegar a ser o melhor jogador da escola? Só provocou ele. Ah, foi o bastante para ele convidar um outro camarada dele lá para ficar jogando um contra um, né? E aí esse cara até fala que nas primeiras semanas ele sempre vencia o Michael Jordan, né? Mas o bicho estava tão fazia. encarnado que ele começou a treinar e estudar as formas que tinha, e daqui a pouco o cara já não conseguia mais ganhar dele. E aí ele foi para a final, né, do Nacional de Basquete Universitário lá, e o treinador disse que no último lance
Eles estavam perdendo, era para passar a bola para o Michael Jordan para ele fazer a cesta para passar a pontuação à frente. E o cara foi lá e fez, cara, de 3 pontos a ser a cesta. Na final, no último segundo do jogo. Ele até conta que essa situação que ele viveu foi o que deu confiança para ele continuar seguindo na meta dele. E acabou se tornando o que era, né? E detalhe, né? É interessante quando ele foi pro profissional, ele era baixinho perto dos caras, né? Ele não tinha 2 metros ainda. Mas em seguida, logo de começo ele se destacou e os caras viram, não, pô, esse cara aí tem que. Não pode ficar no banco. O bicho é sinistro. Pra quem não assistiu a série, eu ainda não terminei de ver ela toda. Também não, mas vale a pena, viu? Pô, legal, cara. Mas era isso, irmão. Acho que foi uma conversa bastante interessante aí, Muita informação, viu? muita informação, né? Muita coisa para correr atrás ainda, para pesquisar. Bastante. Até Depois. porque é algo que automaticamente você vai conversando, aí faz um link com outra coisa, um link com outra coisa, e vai fazendo esses links e daqui a pouco você acaba que não chega em canto nenhum. Você não para de falar porque, né, tudo está interligado, digamos assim. Isso é a maior dificuldade, eu acho que hoje, que eu tenho, é que é tanta informação, eu vou conseguir organizar ela, porque tudo tem uma relação muito louca uma com a outra, né? Você vai falar de atenção, por exemplo, você tem a atenção seletiva. O que é atenção seletiva? É aquilo que você está dando o teu foco nesse momento. No caso como PRF, né? Chegava num acidente, um monte de gente machucada, agonizando e tal. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, sinalizar o local para manter o local seguro. E aí, gente pedindo ajuda tal. Então, o que eu tenho que fazer agora é sinalizar o local. Ponto. Para manter o local em segurança para eu conseguir trabalhar, né? E então você dá atenção para aquilo. Em outras bibliografias já chamam atenção de alta ordem. E aí você tem para basicamente a mesma coisa, vários nomes, né? Que nem aquele problema da. Problema não. Aquela atenção que até a gente comentou, a específica e a difusa, né, relacionada ao ambiente Isso. e ao cenário. Atenção seletiva é difusa. A difusa está mais ligada com a tua atenção em segundo plano, que fica dando atenção a tudo que está acontecendo na volta. Daqui a pouco alguém falou teu nome ali, aquilo desperta a tua atenção seletiva, né? Quem que falou meu nome aí? Numa roda de conversa, né? Então é muito doido isso. E aí, se o instrutor, né, consegue trabalhar com isso, ele vira o cara. Ele consegue resultados acima da média com os alunos, né? Então depois eu vou colocar no perfil lá a foto da capa Nos livros, né? desses livros do Código do Talento, do livro do João Cavalim, desse da aprendizagem motora e um outro que fala sobre é, neurociência e educação, como o cérebro aprende. O instrutor Vieira te mandou um abraço aí. Pô, meu irmão, esse cara aí, baiano, gente boa pra caramba. Esse é um cara que tá focado e treinando pra caramba, cara. De vez em quando ele coloca uns vídeos lá do treinamento dele. É um cara que tá ali, ó. Ele tá no foco, e tá evoluindo, né? Tá evoluindo rápido pra caramba do que eu vejo, assim, dos vídeos dele, né? Fluidez do movimento, o movimento dele é limpo, no saque velado, por exemplo. É um dos caras que eu tenho como exemplo aí, o Vieira. Gente boa demais. Ei, pessoal, se o pessoal tiver alguma pergunta e quiser fazer, é o momento, né? Eu acho que ao longo do tempo aqui eu não vi nenhuma pergunta, não. O pessoal ficou tonto de tanta informação.
Depois, se o pessoal quiser assistir novamente, né, ou encaminhar o vídeo para outros que são interessados nessa parte de treinamento aí, é bom pra caramba. Eu vou colocar as referências do livro lá no perfil, lá o pessoal pode começar a estudar isso até para de repente corrigir alguma coisa que a gente falou aqui, que a gente acabou falando, né? Até porque ninguém é o dono da verdade, né? Às vezes a gente Ninguém. fala uma coisa aqui, mas tem algo mais atual que porventura pode ter saído, ninguém, digamos, é da área, muitas vezes, né? A gente fala alguma coisa por estudar, né? Mas às vezes alguém que é da área especificamente tem um detalhe que a gente possa não ter passado aqui, não ter falado. Não, quando você começa a associar treinamento de tiro e neurociência, você entra no mundo e você pensa assim, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Tem coisa pra caramba pra ler, pra aprender. Mas não tem outra forma de você alcançar a excelência como um instrutor, né? É estudando, aplicando, lendo, aperfeiçoando, melhorando a tua perspicácia como treinador, a tua leitura do aluno, você entender os processos que estão relacionados à aprendizagem, à aplicação da técnica, a contextualizar. É estudo, cara. Estudo, estudo e aplicação. É um aprendizado constante, né? Não é que você se lança hoje instrutor, eu sou instrutor. E aí que você começa a passar o que foi passado no curso para ti, né? Normalmente o curso de instrutor de armamento e tiro. E muitas vezes o cara esquece de que tem que aperfeiçoar, tem que treinar, tem que estudar, porque não se resume só aquilo ali. Né? Aquilo ali é o básico do básico do básico. Né? Se o cara É. não começar a estudar, fazer essas interligações, neurociência e tudo mais, ele vai se perder no tempo aí, né? Foi lá, fez o curso de instrutor de tiro, se cadastrou na PF, beleza. Vai dar a primeira instrução dele. Aquele é só o primeiro passo numa jornada longa de coisa que ele vai ter que estudar e aprender. Não adianta só botar a camiseta vermelha lá e ir para a linha arrotando embuste que se o cara não for bom, ele não sustenta por muito tempo isso. O Vieira falando que não precisa cadastrar na PF, né? Não, para dar instrução não precisa, né? É só para Só o, aplicar o teste a lá, né? prova, né? Quem quiser se credenciar, na verdade, né? Isso. Até o, numa palestra que eu assisti do pessoal, eles estavam falando que se o camarada botar no folder dele dizendo que ele é instrutor da Polícia Federal, ele é capaz de ter o desligamento dele lá como do credenciamento, né? Até porque não pode, né? É proibido, né? É. Mas meu irmão, Meu irmão, acho que é isso aí, né? Acho que que a gente jogou um monte de informação, agora vamos deixar o pessoal. A gente conseguiu talvez deixar o pessoal incomodado. Será que, cara, não sei esse negócio. Pô, tem que aprender isso aí. vamos ter que assistir de novo. Não, o negócio é fomentar. Fomentar a boa discussão, o bom debate. E aí daqui a pouco chega um cara e diz assim, não, mas eu li lá e meu entendimento não é esse. Aí isso é uma provocação, eu acho que é interessantíssima, porque, pô, como assim não é? Não, vou lá ler de novo. Né? Daqui a pouco ele tem razão. E aí quando você entra num debate em que você começa a qualificar as suas argumentações, você está evoluindo. Está evoluindo como instrutor, né? Como instrutor, como pessoa, enfim. E aí vai aprendendo. Vieira, o primeiro vídeo tá salvo no meu perfil, certo? Esse segundo eu vou salvar também, mas o segundo foi menor, já foi a parte final. É doido, esse cara é Não, enciclopédia, mano. Deu uma aula aqui sabe pra todo mundo. muito, sabe muito.
Ah, uma das coisas interessantes, né, que é um ponto que eu acho que todo instrutor precisa ter na cabeça, né, que o Mohan fala no livro dele dos Sete Saberes, mas Sócrates já dizia isso, que a certeza é uma ilusão. O cara tem que estar com a cabeça aberta para melhorar, para identificar novas técnicas, para de repente ver que aquilo que ele estava fazendo não é a melhor, tem melhores. Às vezes a questão da melhor técnica depende da forma como você trabalha, né? A aplicação as técnicas utilizadas pela Polícia Civil é diferente da utilizada pela Polícia Militar, que é diferente da Polícia Rodoviária Federal, que é diferente da Polícia Penal, que é diferente da Guarda Municipal. E aí cada instituição vai ver, não, a melhor técnica para mim, no meu contexto de trabalho, é essa aqui. Não, mas lá no curso lá o cara viu uma técnica que veio assim e tal, né? Não, vamos testar. Vamos testar a técnica e ver se ela é aplicável para a nossa forma de trabalho. Para a realidade, Pô, é né? aplicável? Beleza, então vamos disseminar. Não, não é aplicável nesse momento. Então deixa conhecimento guardado aí, daqui a pouco ela acaba sendo útil, né? Porque às vezes às vezes você passa uma técnica, mas cabe o aluno, né, identificar se aquilo ali vai ser adaptada, né, à questão da realidade dele ou não. Não adianta eu dizer, não, essa aqui é a melhor, pronto, acabou, só existe essa daqui e pronto, e só. Só que aquilo ali muitas vezes não serve para ele, não serve para a atividade dele, né? E Aham. também saber identificar, por isso até que a gente não gosta, né, quando a gente vai dar instrução, e, por exemplo, limitar, não, só essa aqui é a melhor. Muitas vezes a gente passa algumas formas, né? A gente diz o porquê, por exemplo, para mim essa aqui é a melhor, para minha atividade, para minha realidade, certo? Eu utilizo dessa forma por isso, isso e isso, né? Agora, se a determinado técnico vai servir para você, depende do contexto, né? Depende da realidade que você passa no dia a dia, passa no seu serviço. Então é muito relativo essa questão de identificar ou de passar, dizer que uma técnica é como se fosse algo absoluto, né? Não, essa aqui, pronto, acabou-se. Não, não tem. E aí, até naquele artigo que eu escrevi sobre a técnica da visada lá, eu tento pacificar um pouco essa discussão que tem bastante do foco no alvo, foco Foco na na massa. massa, né? Tem situação e situação. E aí, treina as duas. Vê no no teu caso, qual é a situação em que uma é mais útil, qual é a situação em que outra é mais útil. Você só vai descobrir treinando. Até onde eu consigo, né? Ideal seria treinar todas, né? Até porque, pela forma que, como tu coloca lá até no artigo, né? Digamos, eu preciso de um tiro de precisão se eu tiver uma distância considerável, né? Se for uma distância mais curta, eu preciso de um tiro ali mais rápido, algo nesse sentido. Então não tenho como fazer um tiro de precisão se o cara está na minha frente, está bem próximo, eu não tenho nem distância suficiente para fazer um tiro de precisão. Nem muitas vezes alinhar ali o aparelho de pontaria para efetuar um disparo. Então é tudo que eu tenho que treinar, né, e ver a questão do ambiente em si para poder adaptar o que é que eu vou fazer naquele determinado momento. Será que a 2 metros eu consigo fazer um disparo sacando a pistola da cintura aqui com a arma próxima? Se o cara não treina, o cara não sabe se ele tem capacidade de acerto. A 1 metro, de repente está errando a 1 metro de distância. Ele não tem consciência de onde a arma está apontada porque ele não treina. Né? É que nem a questão da preparação física. Você só vai saber quais são as suas capacidades quando você treina. Não, isso eu sei que eu sou capaz de fazer. Não, isso eu não sei. Nunca fiz, nunca treinei. Treino. Treino qualificado, né? Para você conseguir alcançar os resultados que você almeja. Mas irmão. É isso aí.
considerações? Foram Não, tantas, né? como primeira live feita por mim, né? Não sei no teu caso, achei bem legal esse bate-papo aí. Eu penso que conhecimento não é uma coisa que tem que ficar retida. Conhecimento retido é inútil. Então, a ideia é disseminar, é provocar, é qualificar e ir provocando discussão sobre os assuntos a respeito de treinamento, tiro e tal. E conforme o pessoal vai argumentando melhor, você vai convergindo para um entendimento mais qualificado, né, da aplicação de técnica, de utilização conforme contexto, se a técnica é eficiente, se não é, de debate desse nível. Quando o cara passa pelo achismo, aí, putz, né, o Verdade. empirismo tem seu papel, né, o empirismo, que é o conhecimento aquele que você vai adquirindo com a experiência que você vai testando e tal, mas é importante escrever isso, testar, retestar. Não, realmente, o resultado é muito bom. Então, vou disseminar. Né? Ficar fazendo pano preto em cima de conhecimento não é a minha linha de trabalho, não. E você acaba com essas discussões, você acaba que se qualificando melhor para até mesmo, muitas vezes, levar algo, né, diferente para a linha de tiro, né, pro aluno. Algo que muitas vezes você não sabia, né, abriu tua mente, né, você foi até buscar, né, mais conhecimento em função dessas discussões que até são geradas exatamente nas lives que aí a gente está fazendo agora, o pessoal da Fator Treinamentos, a Fator 3 faz, o pessoal da Argos, né, a gente também faz, o pessoal da Impacto, né, eu, Eduardo Jardel. Falando na Argos, olha aí, ó. Entrou agora. Por exemplo, daqui a pouco você tem um ponto que a gente abordou aqui, que tem um ponto de vista específico, né? Uma forma, um ponto de vista lá. E no vídeo lá da Argos, o cara apresentou o mesmo aspecto sobre outro ponto de vista que é divergente do nosso. E aí, qual que é melhor? Filho, vai estudar as duas e toma tua decisão. Vê por si qual que você acha melhor, né? Dependendo como a gente fala, né? Do teu contexto, né? Não tem o dono da verdade. Às vezes, dependendo da forma como você olha, você enxerga uma coisa. Se você vê por outro ponto de vista, você enxerga outra, mas a verdade é uma só. Só está sendo vista por ângulos diferentes, né? E aí, se esses dois se juntam e começam a debater, daqui a pouco você consegue definir o que é a verdade, né? Ou o que é realmente aquilo, né? Tu pegar que nem a da neurociência está fazendo hoje, pegar o cérebro humano e tentar dar explicação para como funciona, algo extremamente complexo. Você vai ter teorias diferentes, que muitas vezes elas não são divergentes, mas explicam a mesma coisa de modos diferentes, né? Fechou? Meu irmãozinho, é isso aí. Eu queria lhe agradecer, né? A aula aí. Foi bastante conhecimento aí jogado aí. A gente discutiu bastante coisa, né? Para quem não conhecia nem o círculo, né, da sobrevivência, como outros aspectos que foram comentados aqui, é bom buscar, né? O Falcone aí, ele vai colocar no perfil dele alguns livros aí, né? Que você pode encontrar exatamente o que foi comentado aqui na live. E aí